Bom dia, pessoal. Vamos lá para continuar o segundo dia aí da UC Week. Tivemos aí o pessoal da TIV. Agora vamos começar aí com o pessoal da Comp, mais um fabricante parceiro da Plantec, que está em todos os eventos, agregam nas nossas soluções de comunicação unificadas. Vou apresentar aqui para quem não conhece, não me conhece, eu sou Rodolfo Novaes, gerente de produtos de 3CX, Fanvil e Comp na Plantec, e vou passar a bola agora para o Robson, que é o gerente de contas aqui da Plantec, de Comp, que não larga a nossa mão de jeito nenhum. É isso mesmo, Robson? Bom dia. É isso aí, pessoal. Bom dia. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade aí de estar junto com vocês. A gente já tem vários amigos aí na audiência, né? Então o pessoal fica esperando a minha presença com as famosas ginásticas laborais, mas nesse mundo digital a gente vai ter que se conter com os nossos discursos, né? E aí, já dando até uma ideia para a galera, a gente está num ambiente restrito aqui, estou em home office, então por isso que a gente não está fazendo o uso da máscara, mas vamos continuar aí fazendo os protocolos aí de segurança para sairmos cada vez mais rápido aí dessa questão da pandemia. Então queria de novo agradecer o pessoal da Plantec pela ideia do evento. Acho que foi uma ideia brilhante da gente tentar reunir um conteúdo bacana e tentar manter o mercado extremamente aquecido aí com os temas que estão em evidência. Bom, pessoal, muitos aí já tiveram a oportunidade de assistir, algumas oportunidades da gente estar falando, mas como o Rodolfo falou, já estou na Comp há uns 3 anos e a gente está responsável aí pela parte de produtos e negócios dentro da Plantec. Então a gente está tentando hoje trazer um tema para vocês aí, que é um tema super em evidência, do que nós fazemos hoje, né, da sala de jantar ao escritório. Então, atualmente com todo esse movimento pandêmico que nós estamos vivendo, como é que a gente consegue manter a produtividade dentro do home office, né? Então, vamos deixar rolar, tem alguns slides aqui para discorrer para vocês, e a gente, à medida que tiver alguma pergunta, vocês vão deixando aí no chat, e no final a gente consolida todas essas perguntas aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu acho que hoje todo mundo tem vivido uma experiência muito bacana, que é realmente a gente não ter mais aquele tabu do home office. Então, basicamente, o pessoal no passado pensava que o home office era um privilégio para um grupo seleto de funcionários, e que você tinha uma participação porque o chefe deixava. Então, esse mito, eu acho que caiu. A gente já está indo para quase há um ano aí, com realmente nesse estado de pandemia, e basicamente muitas empresas tiveram que fazer com que as suas operações permanecessem ativas fora do ambiente corporativo, né? E aí indo para esse ambiente que é o ambiente do home office, né? Que é o famoso lar, o nosso lar, né? Sweet home. E aí esse ambiente a gente teve que deixar ele o mais amigável possível, né? Para a gente executar as tarefas do dia a dia. Então, muitas empresas aí realmente fizeram a adoção. Então, desde aquelas que simplesmente utilizaram esse combo mágico, né, que era a internet e o notebook. Então, realmente, mais de 50% aí dos trabalhadores realmente aderiram a esse modelo. E, óbvio,
várias empresas aí com exemplos sensacionais de fazendo o uso ergométrico, mandando cadeira, mandando mesa, para aqueles que eventualmente não tinham como fazer uma adaptação melhor dentro de casa, né? E aí, a gente está vivendo nesse momento em que várias empresas já tiveram realmente as suas operações que foram alteradas para esse parâmetro de lar, né? Então, empresas como o TIM, que colocou a operação de call center na casa, então os operadores foram transferidos para casa. A gente tem a galera do Dropbox, que aí realmente já adotou o uso permanente aí do home office. Então, várias empresas aí também que estão fazendo já aderindo por completo a essa modalidade de trabalho. Óbvio que muitas empresas, a sua operação, ela não tem como deixar de existir presencial no mundo corporativo, mas hoje a gente tem visto que muitas empresas já estão considerando e vão manter esse modelo híbrido. E aí, aonde que a Comp entra, né, nesse ambiente, e a gente se sente realmente muito importante nesse ecossistema, porque basicamente nesse ecossistema foi uma adoção muito rápida da transformação da tecnologia, né? Então hoje muitas empresas aí estão fazendo uso do PBX Cloud, muitas empresas têm utilizado os seus ramais na casa dos seus funcionários, através aí de soluções de softphone, ou o próprio hardphone. Então, com tudo isso, a Comp ajudou muita empresa a conseguir fazer com que essa infraestrutura ela chegasse até onde o colaborador gostaria de trabalhar, né? Então a gente está exemplificando isso para vocês, para justamente entrar nessa nova realidade. Então hoje estudos aí já estão mostrando que grande parte das empresas vão manter esse ambiente de trabalho dessa forma, né? Do uso hora 100% em casa, hora híbrida, parte do tempo em casa, parte do tempo no escritório. Então, isso já realmente está sendo pensado como uma opção, em definitivo, pós-pandemia. E, basicamente, aonde que a Comp entra, né, dentro desse cenário de pandemia, aonde que a gente entra com tudo isso? A gente entra com as nossas soluções de gateway. Então, hoje, a Comp, nativamente, ela já vem há mais de 22 anos nesse mercado de telecom, e a cada geração a gente vem mudando, implementando funções nos equipamentos para que a gente possa cada vez mais ter suporte a tecnologias e suporte a cenários, né? Então a gente está falando aí tanto de hardwares quanto de softwares, para fazer com que as empresas cada vez mais tenham essa questão do uso dentro de uma infraestrutura que não seja uma infraestrutura centralizada, pode ser uma infraestrutura descentralizada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses produtos. E aí, obviamente, na hora que a gente está falando de produtos, a gente está falando de tecnologias que são tecnologias que elas vêm se aprimorando, né, gente? Porque, quer queira ou quer não, toda essa base de infraestrutura, ela vai se mudando. Então, hoje, a gente está falando em protocolos, em codecs, e em tudo, né, que está fazendo toda uma função, uma simbiose. Então, na hora que você vai falar de um áudio, esse áudio tem que estar em alta definição. Então, a gente já tem o suporte ao G722, a gente já tem aí a parte de provisionamento. Então, na hora que você está falando que você não pode simplesmente ficar mandando pessoas para fazer a instalação, então você tem o TR-069, que é justamente essa questão de fazer o provisionamento desses dispositivos à distância. Então, são várias implementações que a gente vem adotando nos produtos ao longo do tempo, e a Comp, por ser essa empresa de raiz nacional, a gente faz isso com muita naturalidade. Então, a nossa equipe de desenvolvimento está sempre muito antenada com essas questões, e a gente vem implementando isso ao longo do nosso roadmap.
E aí, basicamente, para muitas pessoas, a gente já teve uma palestra, inclusive, nesse ambiente da Plantec, né, falando sobre a nova família de gateways, o KMG One. Então, basicamente, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês como é que a gente tem essa escalabilidade, começando com o nosso equipamento de entry-level aqui, que é o KMG 200, que é um equipamento que a gente pode, obviamente, ter num único chassis a possibilidade de processar até 240 chamadas simultâneas, e é um equipamento que a gente, adicionando módulos, a gente pode ter várias combinações aí de terminações. Então, desde terminações em E1, terminações em GSM, FXO, FXS. Para onde que a gente tem essa pegada, né? Esse produto encaixa onde? Então, às vezes a gente, o pessoal fica preocupado, pô, mas será que eu tenho uma aderência para qual tipo de mercado com essa capacidade de equipamento? Gente, é um equipamento ideal para que a gente possa fazer trabalho tanto no corporativo, para operadora, para provedor de ISP, então para esses caras que hoje precisam de alguma forma chegar a voz via a internet, contact center e empresas de pequeno porte. Então é um equipamento que ele tem uma aderência muito boa para esse tipo de empresa. Basicamente é um equipamento que a gente nasceu para um gabinete aí para a gente ter até 2 E1s, é um equipamento de um U, então a gente ocupa um espaço muito pequeno no rack. Pela foto vocês podem ver que é um equipamento que a gente consegue fixar no rack, e aí a gente consegue adicionalmente colocar módulos de interface de telefonia, que eu consigo crescer a possibilidade de conexões desse equipamento. Então, sem dúvida alguma, essa é uma questão que a gente sempre tenta manter primordial, que é a escalabilidade e a flexibilidade do nosso produto. E aqui a gente tem um cenário típico, né? Se vocês puderem perceber, a gente tem o uso do KMG, tanto para quem tem recebendo SIP de redes, a SIP, a gente fazendo a conexão legada, né, de telefones que sejam FXS, a gente tem aqui desde as linhas FXO, os tradicionais E1s, e por que não, ainda numa base que a gente vem percebendo que tem diminuindo, mas, de novo, é um legado que a gente ainda tem que considerar, que é a parte da telefonia móvel, né, os famosos chips de GSM. Então, a gente ainda tem equipamento com esse tipo de infraestrutura. Então, é um equipamento que a gente diz que ele é multifaceta, né? Então, a gente tem a possibilidade de utilizar ele em várias situações, em várias combinações. Isso dá uma possibilidade para quem está construindo cenários, a gente conseguir fazer isso de forma muito fácil. E aí, crescendo dentro da nossa linha, a gente vai para o KMG 400, que é um equipamento que, via de regra, a gente suporta, né, até 480 chamadas. É um equipamento que ele já vem nativo para ter até 4 E1s, mas a gente também consegue crescer com módulos externos. Então, de novo, aí a gente consegue chegar até 480 chamadas simultâneas. Então, criando também na mesma característica do KMG 200, e essa é uma parte que eu gosto de frisar bastante, que é a possibilidade de você ter multi-interfaces. Então, o cliente precisa conectar o E1, a gente vai ter o E1, precisa conectar o FXS, conecta o FXS, precisa ter o GSM. Então, essa é uma parte muito importante, porque a gente não precisa ficar tendo equipamentos de fabricantes diferentes, a gente não precisa ficar pensando em construir caixas muito empilháveis. Um único equipamento, a gente tem essa possibilidade de crescer. E, de novo, aonde que eu tenho comercialmente, né, dentro dessa pegada, aonde que eu tenho essa visibilidade de produto? Mundo corporativo,
operadora, então a gente tem muita operadora que ainda recebe SIP e quer entregar de uma forma TDM, os provedores que estão de alguma forma trafegando isso SIP e quer entregar lá no cliente uma conexão com o PBX legado, então várias empresas que a gente consegue aderir dentro dessa perspectiva. E, obviamente, aqui eu tenho uma característica rápida, né? Então, de novo, sempre a gente afirmando essa flexibilidade de ter várias conexões, então, tanto G1 quanto GSM, a modularidade da gente trabalhar com transcoding, então, basicamente, na hora que você está falando de receber em G711, ter que colocar para G729 e vice-versa, então, essa parte de transcoding é uma coisa muito importante, porque a gente mantém isso dentro do equipamento, só adequando a capacidade do equipamento. A gente não tem nenhum licenciamento especial para habilitar esse tipo de função. E aqui mais um cenário, vamos pensar só que aqui a gente tem é um cenário muito parecido com o que a gente tinha do cenário do KMG 200, só que eu tenho um equipamento um pouco mais escalável, né? Então, de 240 a gente passa a ter possibilidade de trabalhar com 480 conexões, chamadas, né? E agora uma versão que a gente introduziu na linha, né, quando a gente criou a família One, a gente criou o KMG 1600, que basicamente esse equipamento é um equipamento que ele vai ficar justamente entre o KMG 400 e o KMG 3200, né, que é o 3200, e esse equipamento é um equipamento que ele pode ter a fonte redundante, é opcional, né? E ele faz a mesma quantidade de chamadas do KMG 400, só que com uma vantagem, eu posso ter a fonte redundante. Então isso é uma coisa efetivamente bem bacana, e eu cresço com a possibilidade aí de ter essa redundância, né? Então a gente tem essa facilidade de trabalho com o equipamento, sem obviamente o cliente ele dava um salto muito grande para o KMG 3200, e agora a gente tem um cenário mais intermediário aí para a gente adotar. De novo, já é um equipamento para um cenário de médio porte e sem dúvida alguma, ainda com essa perspectiva que as empresas precisam ter uma certa concentração de recurso dentro do único equipamento. Então já é um equipamento que a gente classifica ele aí como um equipamento de médio porte. Então, obviamente, a gente mantém essa característica do processamento central, ele está em um equipamento de 1U de altura, a gente pode colocar até 14 módulos de comunicação nele, né, externo, para poder capacitar a ter conexões de 1, GSM, FXS e FXO, e com uma vantagem também que eu posso ter licenciamento nessa linha toda da família One, eu posso ter o licenciamento de SBC também na caixa. Então, isso, para uma situação onde o cliente está deixando de ter conexões de TDM, ele passa a ter conexões de SIP, né? Porque as operadoras estão entregando já o SIP Trunk. Então, a gente consegue permitir essa transição muito natural para o cliente. E, obviamente, aqui até um pouco da foto já mudou, né? Porque a gente já quis enfatizar aqui os módulos externos acoplados ao KMG 1600, porque aí realmente a gente já tem uma densidade maior com o equipamento. Então, é justamente naquele aspecto que eu comentei com vocês há pouco, que é justamente para empresas de médio porte. Então, obviamente, aqui a gente continua com a mesma filosofia da família, que é ter múltiplas conexões, então eu posso ter SIP, TDM, posso ter a questão do GSM, então isso é uma coisa que a gente permanece na linha como um todo. E basicamente, não querendo puxar a brasa para essa sardinha aqui, mas esse é o equipamento que eu basicamente gosto bastante, porque ele dá uma robustez e a gente tem ele num cenário que consegue concentrar hoje, por exemplo, até 2.000 chamadas num mesmo equipamento.
Então, hoje, para funções aonde o pessoal tem olhado muito o cenário de SBC, para poder justamente fazer esse controle de borda, fazer autorização de acesso, é um equipamento que está muito em evidência, a gente tem trabalhado muito com esse equipamento, e eu gosto, assim, a gente tem trabalhado justamente no core de muitas empresas com essa versão de equipamento. Então, é o meu queridinho, eu costumo dizer, o pessoal da engenharia fala que eu puxo muito a sardinha para essa brasa aí, né? Mas basicamente é essa a ideia. A gente ter um equipamento que seja ideal aí para grandes operadoras e para contact centers. Esse é o mercado bem nicho desse equipamento. E aí, basicamente, a gente tem aí um pouco do perfil, eu consigo chegar com até o equivalente a 64 E1s nesse equipamento, e aí a gente vai criando esse mix aí, novamente, com a questão da flexibilidade de ter tanto GSM quanto FXO, FXS, então a gente cria um cenário bem variado com esse equipamento. Esse equipamento, ele é um equipamento extremamente coringa, na hora que a gente está falando de grandes corporações aí que tem muitas PAs, que tem um acesso muito grande aí de E1s que estão chegando na empresa, muita concentração de TDM, então a gente tem um equipamento que permite essa atuação bem bacana nesse tipo de cenário de equipamento, tá? E aqui a gente mantém de novo, né, o exemplo, mas só para figurar dentro da família. Então, hoje esse equipamento ele pode, de novo, receber ligações oriundas do mundo SIP, oriundas do mundo de E1. A gente pode, obviamente, fazer saída para o mundo TDM, conectar com o mundo GSM e, obviamente, múltiplas aplicações, né? Então, desde de PBX legado, então a gente precisa transpor esses E1s de uma região para outra, a gente tem discadores, então são vários discadores acessando essa plataforma para ter gerenciamento da menor rota de custo, então são várias aplicações que a gente enxerga hoje dentro desse equipamento. Essa apresentação, a gente depois vai deixar ela disponível para vocês, mas aqui a gente traz um mapa bem resumido daquilo que eu falei para vocês, que aí é óbvio, na hora que o arquiteto estiver fazendo essa configuração, ele tem aqui um mapa muito rápido para a gente entender com qual é o equipamento que vai dar match naquele cenário. Então, obviamente, a gente pode começar desde um cenário, como eu comentei com vocês, de pequena empresa, de uma empresa que simplesmente precisa transportar o E1 para o seu PBX que está na nuvem, como a gente pode ter várias empresas aí de call center que estão olhando, né, a concentração de links de E1 e precisam que os discadores acessem essa plataforma centralizada. Então a gente tem usos diversos e aqui a gente tem uma lista de equipamentos que podem ser mais apropriados para cada cenário. A filosofia, a interface web do equipamento, ela é a mesma na família como um todo, então isso traz o compromisso da Comp em fazer com que tenha-se a facilidade de uma instalação, que tenha-se a facilidade de um suporte e a gente consiga fazer cada vez com mais facilidade a adoção do uso desse tipo de equipamento. E agora, pessoal, indo para uma família aí que o Rodolfo gosta de usar sempre essa comparação, né, com os nossos amigos aí de 3CX, o pessoal tem adotado bastante essa família de produtos que é o MG, é um equipamento que a gente fala bastante nessa questão do 3CX, então é um equipamento que muita gente aí já passou com ele aí por projeto, já implementou, já fez várias coisas aí, mas é um equipamento que, obviamente, a gente tem dentro dessa família uma perspectiva que é o uso o que a gente fala que é o user. Então, a gente não está olhando uma escalabilidade tão grande quanto a da família do KMG, que eu posso chegar até 64 E1s. Nesse equipamento aqui, dependendo do modelo, eu vou ter a possibilidade
de manter a questão híbrida de várias interfaces, E1, FXS, FXO, GSM, mas eu acabo tendo uma limitação por quantidade de recurso. Então, nessa questão do MG, é um cenário bem específico para o que a gente fala de pequenas conexões, de pequenos clientes, então é um foco bem legal para esse mundo do cloud PBX, para onde a gente está vendo esse mundo, né, que está cada vez se drivando e se mostrou muito eficiente agora nesse momento pandêmico. E a gente tem a comunidade do 3CX tem utilizado bastante, mas isso obviamente não é simplesmente para o uso do 3CX, mas a gente tem uma família de produtos que é o MG Server, e esse produto ele é um produto que a gente pode embarcar o PBX de terceiros. Então basicamente, a gente já tem experiências disso com o mundo open source, então desde equipamentos aí dos PBX de Isabel, PBX de Asterisk, e vai por aí afora, a gente tem muitos desses equipamentos embarcando o PBX nesse conceito on-premise e fazendo o uso do gateway em conjunto. Então, aonde que a gente está com o ganho desse equipamento? Eu reúno numa única caixa 2 equipamentos, que é o servidor e o gateway. Então, com isso, a gente tem, obviamente, ganho de escala no colocation, né? Então, hoje, todo mundo, na hora de falar precisa alugar um espaço no rack, né? Então, isso custa dinheiro, então é mais alimentação, então a gente tem tudo centralizado numa única caixa. Isso dá um ganho bem bacana, tá? E, obviamente, dentro da capacidade do PBX, a gente tem algumas características aí de capacidade de servidores também, tá? É óbvio que a gente precisa, e no mundo do 3CX, o pessoal já está mais acostumado aí na Plantec, sabe direitinho qual que é a questão, né, da quantidade de licenciamento do 3CX versus a capacidade do server adequado para hostear essas licenças do 3CX. Aproveitando, Robson, a questão do servidor, para o mundo 3CX, tá, pessoal? Para quem o cliente tem um E1, o cliente quer ter um GSM, o cliente quer ter um FXS, FXO, como o Robson explicou, é um gateway, ele é metade gateway e metade servidor, é tudo num appliance só, para ficar mais fácil, certo? Então, vamos dizer que o seu PBX está no cloud, ok? Tá hosteado numa Amazon, no AWS, que o pessoal conhece assim, né? Numa Azure, numa Google, Native. Então, o que acontece? Você precisa colocar o SBC da 3CX, vamos dizer, certo? Então, você não vai precisar colocar um outro servidor, ou você não vai precisar colocar um Raspberry, ou o que for. Então, o que você vai fazer? Você já coloca esse gateway junto com o servidor, e você pode instalar o SBC da 3CX, certo? Isso daí eu tento passar muito em projeto para o pessoal, porque isso reduz custo. O seu 3CX não vai estar on-premise, mas pelo menos o SBC, que é gratuito da 3CX, você consegue instalar nesse servidor também, ok? Lembrando que, como por ser um servidor, você pode usufruir, né? Você pode instalar em qualquer sistema operacional, certo, Robson? É isso aí. Bom, pessoal, só dando prosseguimento aqui, então, óbvio, a gente tenta deixar cada vez os produtos mais adequados para os cenários. Então, essa é a família do MG, é uma família bem completa, então hoje a gente tem produtos que são produtos desde apenas um E1, que é para simplesmente transpor o E1 para SIP ou SIP para E1, ou também a gente tem equipamentos que é o micro SBC, a gente já tem visto muitos parceiros aí da Plantec utilizando esse equipamento para fazer a função de SBC que, por exemplo, a 3CX não faz, por exemplo. Então, tem cenários e projetos em que precisa ter realmente uma característica mais robusta de SBC, e aí o pessoal já tem utilizado o nosso micro SBC. A ideia aqui não é a gente escovar o bit de cada modelo de equipamento, mas vocês fiquem tranquilos que a gente tem um modelo adequado para cada cenário.
Obviamente, às vezes o mesmo modelo pode ser adequado para vários cenários, né? Mas o que a gente acaba tendo é uma situação de que quanto mais abrangente a nossa linha de produtos, mais fácil fica a gente construir cenários aí de soluções, tá? Só salientando essa questão também do SBC, gente, que ele está falando que o Robson está mencionando aí, que a Comp faz, a 3CX não faz. Vamos dizer que é o SIP to SIP, certo? Então vamos colocar lá, você está recebendo um SIP trunk local da Vivo, você está recebendo um SIP trunk da Algar, da Embratel, o que for. Você precisa levar para a nuvem, certo? O SBC da 3CX não faz essa tratativa. Então, com o SBC da Comp nós conseguimos fazer, certo? Então é um equipamento com custo acessível, onde você consegue levar esse SIP para a nuvem. Ó, já tem uma galera aí se manifestando aí, já vou dar um salve aí para alguns amigos aí que já estão louco para fazer piada do meu discurso aqui, né? Então, mandando um salve aí pro Ícaro lá da Comp, pro Douglas, pro Maicon, pro Fábio, pro Denis aí da Servistar. Então, a galera tá atenta aí no nosso chat aí. Então, manda aí as perguntas aí, galera, que a gente tá. Tamo junto, tamo junto. Sempre nos projetos a gente vai. É uma hora que eu quero usar um produto, vocês querem usar outro, mas tudo bem, gente. Uma hora tem que ser comp. A gente vai para cima, não tem erro não. E aí, pessoal, só a gente indo para a finaleira aqui, então a questão das soluções da comp, né? Então hoje a comp não é só equipamento, não é só caixa, então a gente também hoje já está indo para o mundo virtual. Então hoje está todo mundo aí já com esse glossário, né? Azure, Equinix, não sei mais o que. Então hoje está todo mundo já nesse mundo cloud, nesse mundo virtual. Então, basicamente, hoje, aonde que a gente se encaixa nesse cenário? É com o nosso VSBC One X. Então, esse SBC é um SBC totalmente virtual, a gente pode instalar ele desde de um equipamento aí numa VM, num Hyper-V, ou basicamente a gente faz a questão de ser em bare metal, né? Então, se você precisa de um servidor específico que tenha uma certa reserva de processamento, a gente também roda em bare metal. E é um equipamento hoje que está chegando aí tranquilamente, sem transpirar, sem gaguejar, com 20 mil chamadas. Pô, Robson, 20 mil chamadas é coisa pra caramba. Gente, mas pensa que esse equipamento é um equipamento para justamente agora fazer a proteção. Então, eu sempre comento, faço essa brincadeira, essa analogia, o pessoal de TI detesta, né? Mas temos que ir nessa linha. Então, hoje, todo mundo quer proteger o seu e-mail, todo mundo quer proteger o acesso, né, dos seus dados. Então, o pessoal pensa no firewall. Ah, não, eu preciso comprar um firewall, eu preciso comprar um firewall. E na hora que você está falando de voz, gente, na hora que você está falando de SIP, essa não é a melhor ferramenta. Não é o firewall que vai te dar a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono. Então, o VSBC, SBC, Session Border Controller, é o produto para fazer esse controle de borda, para que você não tenha nenhum tipo de ataque, para que você tenha realmente uma noite de sono tranquila. E aí a gente está falando hoje de 20 mil conexões, a gente está aí indo tranquilamente, suavizado e vamos para frente. Obviamente que dentro dessa questão de softwares, então hoje a gente tem algumas features que são bem estratégicas, né? Então, algumas funções chaves aí. Então, hoje a gente tem o Register Authorization. O que é o Register Authorization, né? É a gente permitir que dispositivos externos à nossa rede acessem ao nosso PBX, né? Então, imaginando que dentro desse conceito de SBC, o nosso PBX está escondido atrás do SBC, e a gente tem essa facilidade de permitir que, através dessa feature, um dispositivo externo possa acessar o nosso PBX, por exemplo. Obviamente, isso é um item opcional, então tem custo envolvido, etc. e tal, mas preço, gente, estoque, vocês sabem, Plantec B2B,
vai lá no consultor que atende. Então, isso aí você encontra na Plantec. Se não encontrar na Plantec, pode falar comigo que eu vou puxar a orelha da galera, porque tem que estar disponível lá. Beleza? E aí, um item que é extremamente importante na questão das arquiteturas, cada vez mais agora nesse mundo, né, de cloud, o pessoal, quando perde uma conexão do site remoto com o PBX central, caiu a internet ou coisa do tipo, o pessoal fala, poxa, mas aí eu fico, as minhas ligações do escritório, que seria uma ligação simples, de ramal a ramal, eu não consigo conversar com a turma do primeiro andar, com a turma do quinto andar, né? Então, o ramal que está lá no primeiro, eu não consigo chamar o pessoal da contabilidade lá no quinto andar. Então, a sobrevivência é justamente para isso, para que a gente consiga fazer com que a estrutura local mantenha o mínimo de operação. O Rodolfo me ensinou uma vez uma paródia aí que é mais ou menos assim: é a velha história de você estar no transatlântico, né? Tá tudo bem, mas na hora que começa o naufrágio, vamos jogar boia. Vamos jogar boia. É só para ter você conseguir boiar enquanto chega o resgate. Enquanto se restabelece, chega um outro transatlântico. Então você não vai ter as mesmas funções de conferência, você não vai ter as mesmas funções de gravação que, obviamente, você tem no seu PBX, mas a chamada, você ter uma transferência com e sem consulta, isso a gente permite nesse ambiente de sobrevivência. E agora, uma palhinha para vocês aí, os nossos endpoints, né? A Plantec tem se destacado bastante nessa família de produtos que já cai na boca do povo, né? O famoso ATA. Ah, eu preciso de um ATA de uma porta FXS e um ATA de uma porta FXO. A Comp só tem produto de 64 E1s. Como é que eu faço aqui para pegar o ramal aqui do almoxerifado e jogar no 3CX? Tá aí, gente. A solução é essa. Liga lá para a turma da Plantec. A gente hoje tem uma família de ATAs que a gente, o nome nosso é o famoso CAP. E basicamente o que esse cara vai fazer? É transmitir essas linhas analógicas, sejam ela FXS ou FXO, vai transportar ela para o mundo SIP. Então a gente faz isso com muita facilidade nessa linha de produtos. Obviamente, no cenário desse mundo de PABX, traz, gente, uma flexibilidade enorme. Eu sei que hoje todo mundo queria, né? Na hora que você começa a desenhar o projeto todo mundo põe lá o telefone IP, põe o PBX na nuvem e tal, mas na hora que você vai para o cliente, aí o cliente começa a falar, não, porque eu tenho um alarme que toca nessa minha linha FXO aqui. Ah, é porque eu tenho um ramal que está lá na expedição que eu não quero colocar um telefone IP. Então, gente, vamos montar um cenário com os nossos CAPs. Tá? Os ATAs da Comp são ATAs também já reconhecidos aí no mercado, a gente tem robustez, o produto é um produto, obviamente, que está dentro de uma linha de qualidade nossa e vamos projetar, vamos colocar ele em cenário em que a gente tenha o PBX na nuvem, em que a gente precisa dar uma economia para o cliente que ainda não quer transpor 100% para o mundo SIP, né, para os dispositivos SIP, esse cara vai permitir a gente ter uma vantagem muito legal. Mas e aí, Robson, como é que a gente tem essa modularidade, né? Então, hoje a gente tem 4 produtos, facinho da gente entender. Um produto que a gente tem aí, o CAP 311, que é um equipamento com 3 portas de internet, uma porta FXO e uma porta FXS. Esse daqui é um produtinho para esse pessoal que trabalha no mercado aí de segurança, que faz muita portaria virtual, que precisa trabalhar nesse cenário. Esse é o atazinho para fazer esse cara. Aí eu tenho o CAP 208, que são 2 portas de Ethernet e 8 portas FXS. Pô, Robson, onde que está o cara para esse produto? Está naquele cara que você vai instalar um PBX na nuvem para ele e o cara quer simplesmente ter 8 ramaizinhos lá numa localidade que ainda não quer fazer um investimento com telefone IP. Então esse é um produto que vai ser bem bacana. Não, mas
8 portas é muito, eu quero um produto só com 2 portas FXS e 3 portas de Ethernet, é o CAP 302. E aí a gente tem um produtinho específico para 2 portas FXO, que é justamente onde o pessoal começa a olhar essas, por exemplo, lojas, né, que o pessoal tem esses sistemas de alarme, que o cara quer transmitir isso para fazer um controle no SIP, aí a gente tem o CAP 320. Gente, não se preocupem em decorar agora, em querer anotar, a gente vai depois disponibilizar essa questão aí de como é que é essa modularidade, e em breve, como diz aí o nosso amigo o nosso amigo Denis, daqui a um pouco eu vou ter um dispositivo para fazer o aquecimento do café, fazer o café e deixar o café na temperatura ideal, mestre Denis, fica tranquilo. Pessoal, era esse o conteúdo, era esse o conteúdo para hoje. A gente cada vez mais tem se afinado aí com a Plantec. A Plantec tem feito um bom trabalho para a Comp em termos de divulgar e considerar os nossos produtos nesses projetos de PBX remoto, de PBX local. A gente tem muito projeto aí também com o pessoal das antigas que quer utilizar o GSM. Então, assim, olhem para a solução que vocês hoje têm para o cliente, seja ela uma solução embarcada, nós temos situações de fazer uma construção híbrida, descentralizada, então a gente tem várias alternativas. Por favor, vocês têm os meus contatos, está aí o comercial @comp, para aqueles que quiserem depois me mandar e-mail, fique à vontade, mas eu peço, por favor, vamos usar a nossa estrutura Plantec. Nós temos hoje um canal B2B para fazer compra, temos toda a nossa estrutura das filiais Plantec, nossos consultores, são pessoas altamente treinadas e capacitadas aí para falar da família e dos produtos Comp. Beleza, gente? Desde já, deixo o meu abraço aí, né? Vamos imitar todo mundo. Eu não tenho o nariz do Luciano Huck, mas fica aquele abraço virtual para todo mundo aí. Espero que bons momentos nos voltem a permitir esse abraço, essa troca de suor, é isso que falta aí para a galera, né? Da gente conseguir manter de novo esse contato aí com todos, né? Mas por enquanto essa é a ferramenta que a gente tem, essa é a ferramenta que a gente vai ajudar. Ok, pessoal, se mantenham saudáveis, vamos na medida do possível fazer o distanciamento sexual, o distanciamento, né? E aí vamos tentar, na medida do possível, manter os níveis de compra. 2021 tá aí, gente, conto com vocês, a venda. Beleza, pessoal? Obrigado, Plantec, mais uma vez, tamo junto. Obrigado, hein, Robson. Vamos lá, a Plantec não tem como palavras para agradecer a Comp por mais uma vez participar aí conosco, né, de mais um evento. Infelizmente não é presencial, infelizmente não tem aquela troca como você falou, mas eu acho que foi boa a apresentação para a gente novamente explicar para o pessoal. Tem bastante gente vendo, muitos parceiros aí, né? Denão tá em todas aí. O Denis, ontem ele quis ganhar almoço, hoje acho que ele quer almoço e janta, né, de tanto elogio que está fazendo aí para a Plantec, para a Comp, para as soluções. Tem o pessoal da Tech, tem muita gente aí participando e já utilizam os produtos da Comp. Lembrando que a gente, aí o Michael falando aí do Happy Hour da Comp, né, que é bem famoso aí no mercado, os Happy Hours da Comp, a cerveja verde, a Heineken, né, é só a Heineken que o pessoal toma na Comp, muitas histórias mesmo.